Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Eu, presbítero Flávio Bernardino, tenho uma palavra de edificação para a sua vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Você que está de posse da sua Bíblia, convido a você a abrir as suas escrituras no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que tem por epígrafe a guerra espiritual. Aleluias. E o texto diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as estatutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui, aleluia. Amados, o apóstolo Paulo nos instrui, nos ensina que vivemos uma guerra, e bem sabemos que uma guerra é um conflito. O interessante é que essa guerra, a qual Paulo nos ensina, é que não é uma batalha física, mas é uma batalha espiritual. Existem bastidores, existem situações invisíveis aos nossos olhos, a qual nós não contemplamos, seres querendo destruir a minha e a sua vida, querendo deturpar nossa família, nosso trabalho, atingir o nosso ser, a um conflito espiritual. E Paulo nos ensina que devemos andar preparados, pois esse inimigo, a qual peleja contra nós, é organizado, é forte. Não é à toa que nós notamos impérios regidos pelo mal, pelo maligno, pelo diabo. Situações que nós pensamos ser normais não são normais. O inimigo está regido em quase todos os lugares. Não todos, quase todos. Não todos, pois aquele que é lavado, aquele que é remido, aquele que é liberto, ele não toca. Aleluia, sou eu, é você. Aleluia. Deus dá um basta, pois ele cuida de nós, à nossa frente, à nossa retaguarda, à direita, à esquerda. Ele é comigo, ele é contigo, ele é em toda a tua estrutura. Aleluia. Deus nos conduz, nos guia, nos guarda. Aleluia. Mas nós devemos andar alertas e vigilantes, pois o apóstolo Paulo salienta também que este império do mal, ele possui uma hierarquia. Primeiro ele trata dos principados. Podemos dizer que os principados são a alta cúpula do reino das trevas, o alto escalão
Eles têm por objetivo influenciar nações, regiões. Nós notamos países envolvidos, contemplando o que não provém de Deus. Logo após os principados, vêm as potestades. Podemos mensurar que é o segundo escalão do reino das trevas. Influenciam pessoas, influenciam a sociedade, pessoas se perdendo. Oh, meu Deus, que nosso Deus possa ter misericórdia. Aleluias. Logo após os príncipes das trevas, que são entidades cujo objetivo é trazer ou tornar à tona a cegueira espiritual, o esfriamento do reino de Deus, com vícios, atrações, bebedices, glutonarias, prostituições, consumo de situações que não são lícitas. E, por fim, as hostes da maldade, que são exércitos do mal, atacando em conjunto nossa vida. Vale ressaltar que tem situações que para o mundo parece normal, mas para nós que temos um olhar regidos pelo Espírito Santo, não são. São dardos inflamados do inimigo, setas malignas, tentando nos atrasar. E Paulo nos adverte que nós não devemos lutar contra a carne, e sim contra estes seres a qual nós destacamos. E nós lutamos contra estes seres, nos consagrando, assim como José do Egito fez. José do Egito, em determinado momento, estava trabalhando para Potifar, trabalho diário, até que a mulher de Potifar tentou contra José. E o livro de Tiago fala que nós somos tentados e atraídos pelas nossas próprias paixões. A palavra não fala, mas eu creio que José estava carente naquele tempo. Mas maior que esse reino das trevas é o reino celestial ao qual nós servimos, a qual nós nos consagramos, a qual nós somos libertos, somos sarados, somos transformados, somos mudados. Aleluia! Possuímos nova veste, nova fala, novo entendimento, novo intelecto, novo posicionamento. Aleluia! Nós devemos nos revestir do que são a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Aleluia! Jesus Cristo, no embate contra o diabo em Mateus, venceu o inimigo com a palavra. Aleluia! Nós devemos andar em retidão, não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós devemos estar firmes. E firme não é deixar de sofrer os embates, é permanecer sólido. Aleluias! Pois nós servimos a rocha suprema que é Cristo Jesus. A rocha que é alicerce para a casa, bem fundada. Aleluias! Bem profunda.
aleluias, bem revestida, aleluias, que vem vendo, mar, aleluias, tempestades, oh, aleluia, mas essa casa ela não desmorona, aleluias, ela é na tua vida, ela é contigo, ela é na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Aleluias. Permaneça firme, forte, sabendo que o reino das trevas não vem para brincadeira, mas maior que ele, ao nosso Salvador. Aquele que nos rege, que nos guia, que nos molda, que nos traz esperança, que nos livra de embates a qual nós não vemos, mas através de Cristo tudo é possível, todo tipo de vitória é plausível para a nossa vida. Ore, vigie, se consagre, se revista em adoração, em louvor, em jejum, aleluias, em leitura bíblica, pois assim nós vamos vencer esses embates diários. Aleluias. Que Deus seja contigo, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te molde, que Deus continue cuidando de ti. Não tenha medo. Aleluias. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você não vai ser consumido, sua casa não vai ser consumida, sua família não vai ser consumida, pois Ele é em toda a sua estrutura. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Fique com essa palavra e até a próxima. Fique na paz.